constante. A constante da gravitação universal. No final do século XVIII, os astrônomos indagavam-se sobre a densidade da Terra. Para responder essa pergunta, John Michell construiu uma balança de torção, porém morreu antes de concluir o trabalho. Então, Henry Cavendish reconstruiu o aparelho, figura ao lado, né? Essa figurinha aqui, né? Balança de torção. E, após várias medições, publicou seu trabalho em 1798, cuja densidade apresenta desvio menor que 1% do que é aceito atualmente. Cabe notar que, para obter a densidade, Cavendish considerou a Terra esférica, o que também permite estimar a massa da Terra, atualmente aceita como MT, massa da Terra, igual a 5,98 vezes 10 elevado a 24 kg, bem grande, né? O inverso da constante gravitacional, 1 sobre g, foi tratado apenas como uma constante de proporcionalidade determinada a partir das características físicas do aparato, experimentais. A importância de se determinar o valor de g aparece por volta de 1873. A partir da sequência dos trabalhos acima, pôde-se determinar a constante gravitacional g, atualmente aceita como esse número aqui. 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton por metro quadrado por quilograma quadrado. Newton vezes metro quadrado por quilograma quadrado, né? Essa é a constante gravitacional. Aquele G da lei da gravitação. Novas trajetórias possíveis. Newton descobriu que todas as órbitas de corpos que estão em interação gravitacional com outros são secções cônicas. Pode ser elipses, as únicas que são curvas fechadas, parábolas ou hipérboles. Temos aqui um círculo, temos as cônicas aqui, né? Temos o círculo, temos a elipse, a parábola e a hipérbole. Todas as cônicas possíveis aqui. Hipérbole, parábola, elipse e círculo. Todas as órbitas possíveis. Como as elipses são órbitas fechadas e periódicas, os corpos que têm esse tipo de órbita estão ligados ao corpo o qual orbitam. Nas órbitas hiperbólicas e também nas parabólicas, que são a fronteira entre as elípticas e as hiperbólicas, o corpo orbita o outro uma única vez, aproxima-se vindo de distâncias ilimitadas e volta a afastar-se perdendo-se nas grandes distâncias. Então, uma órbita aberta, você só vê orbitando uma vez. Vamos falar aqui do cometa de Halley. O astrônomo Edmund Halley, em 1705, conseguiu identificar que os cometas observados em 1531, 1607 e 1682 tinham suas posições pertencentes a uma órbita elíptica de grande excentricidade em torno do Sol e que de 76 em 76 anos passa perto da Terra. Com base nos cálculos usando a lei da gravitação, previu que o cometa voltaria a passar pela Terra em 1758 e infelizmente morreu em 1752. Naquele ano, o cometa apareceu no céu e foi batizado como o cometa de Halley. Que é o famoso cometa de Halley. Já ouviu falar? Deixa aqui nos comentários se você já ouviu falar. Então, nesse caso, a última passagem do cometa teria sido em 1986, fazendo todas as contas, né? Se eu não estou perdido aqui com as contas. Variação da intensidade e o campo gravitacional de um astro. Exemplo, Terra. Suponha uma altitude H. Suponha que você tem um astro numa altitude H em relação à Terra. Então vamos ter a força gravitacional é a gravidade, a constante gravitacional aqui, né, vezes a massa da Terra vezes a massa do astro, sobre o raio mais a altitude, né, ao quadrado. Isso aqui é igual a massa vezes a gravidade na altura, né? Gravidade nasce nessa altitude aqui, que é basicamente, chamando aqui de GH, o restante aqui, G vezes M sobre R mais H ao quadrado. Agora, se você supor a altitude zero, se você vê que o corpo está no equador terrestre, então, suponhamos, né? Troca o H por zero e você tem M vezes G0. Agora você chama o G0 de G vezes M sobre R ao quadrado. E aí, a mesma coisa acontece se o corpo estiver nos polos do planeta e não se percebe a rotação nesse caso. Mesma coisa. A gravidade nos polos é G vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado.
Ué, na superfície, uma latitude supõe uma latitude qualquer, influência de rotação. Curiosidade seguinte: os mineradores que procuravam ouro em minas do Alasca, perto do polo, foram acusados de roubo injustamente, pois havia uma diferença no peso do ouro feito no Alasca e nos Estados Unidos quando era pesado novamente. A diferença de gramas em alguns quilos não poderia ser desprezada. Como explicar tal fato? Devido ao efeito da rotação da Terra, a força-peso, leitura do instrumento, só coincide com a força gravitacional nos polos. A aceleração da gravidade é variável com a latitude, pois a força gravitacional é composta de um peso aparente P e uma força centípeta Fc. Então aqui esse é o objeto, ele é composto de uma força centípeta que é a ponta por cento da Terra e que é uma força peso aparente. Beleza? É aqui no polo é uma coisa, agora quando se move é outra história, beleza? É aqui no Equador, é aqui que volta a coincidir com o peso no polo. Então por isso, sem falar que o Alasca é bem pertinho do Polo Norte e é bem distante da cidade mais próxima dos Estados Unidos. E aqui temos a fórmula. A gravidade numa latitude qualquer é a constante gravitacional vezes a massa do planeta Terra sobre o quadrado do raio da Terra menos a velocidade angular ao quadrado vezes o raio vezes o cosseno de φ, que é o ângulo entre a linha do Equador e o vetor força que é exercido sobre o objeto. Olha só, esse vetor aqui que eu estou falando é a reta que está onde o vetor está, né? Aqui, ó, esse vetorzinho aqui que aponta para o centro, o vetor que aponta para o centro. E aqui, pessoal, temos alguns valores, né, de gravidade para cada planeta, e aqui planeta Terra dependendo da latitude, né? Temos aqui a gravidade em metros por segundo ao quadrado, sempre, né? Em Mercúrio é 3,6, Vênus 8,7, Terra 9,8. A gente aproxima para 10 nos nossos exercícios, né? Marte 3,7, Júpiter 25,9, Saturno 11,3, Urano 11,5, Netuno 11,6, Plutão 3,9 e a Lua é só 1,6. Então isso quer dizer que houve uma pesquisa, né, sobre a descoberta, sobre tentar descobrir se existe condições de vida em Marte, né? Mas olha a gravidade aqui, 3,7 é menos da metade da gravidade da Terra. Então é muito difícil você, por exemplo, pular, você se deslocar, qualquer coisa que faça um corpo sair do chão torna as coisas complicadas, né? E aqui, dependendo da altura em quilômetros, né, a gravidade é essa daqui. A latitude supondo uma latitude de 45 graus, dependendo da altitude. Quanto maior a altitude, menor a atração gravitacional. E aqui temos, supondo aqui o nível do mar, né, a variação da gravidade conforme a latitude. Beleza, pessoal? O Sol está se pondo nessa gravação. Vamos falar da velocidade orbital. A força gravitacional é igual à força centrípeta, porque sempre está apontando para o centro, né? A constante, né, vezes as duas massas aqui, produto das massas, sobre raio mais altura, a altitude ao quadrado, vezes a massa do corpo menor, né, vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da Terra vezes a altitude. Portanto, a velocidade orbital, fazendo as manipulações, os cálculos, né, fazendo todas as manipulações algébricas, é basicamente a constante gravitacional vezes a massa do planeta Terra sobre o raio vezes a altura. Velocidade de escape, basicamente adotando-se o nível zero referencial, o referencial zero, né, no infinito, imaginando que o astro sem atmosfera é esférico no infinito, que no infinito a velocidade seja nula, né,
a gente pode provar aí que a energia potencial de um corpo a uma distância em relação ao centro gravitacional da Terra é essa daqui. A energia potencial é menos G vezes as duas massas sobre o raio. Tem a ver com o MGH lá, né? Então, portanto, né, a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado ao meio, né? Mas isso daqui, que é a energia potencial, é igual a zero. Bom, a gente sabe disso, né? Que a soma das energias potencial e cinética, isso é igual a zero. Então, fazendo todas as manipulações, a velocidade de escape, né? Isola a velocidade, faz toda a manipulação algébrica, exterra a raiz quadrada, você vai ter 2 vezes a constante vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra. Essa é a velocidade de escape, que varia de acordo com cada planeta, evidentemente. Sendo que a maior velocidade de escape aqui é a de Júpiter e a menor aqui é a de Mercúrio. O planeta Terra tem 11,23 km por segundo de velocidade de escape. Velocidade de escape sempre medida em metros por segundo. Descoberta de novos planetas. Desde a época de Galileu, apenas 6 planetas eram conhecidos. Em 1781, William Herschel descobriu um objeto que se movia entre as estrelas, que seria batizado de Urano. A comunidade científica ficou maravilhada com a descoberta e se pôs a calcular sua órbita de acordo com a lei de Newton da gravitação universal. Com o passar dos anos, Urano parecia se comportar diferente das previsões, mesmo levando em consideração a atração gravitacional de Júpiter e Saturno. Até o ano de 1822, Urano parecia acelerar na sua órbita e depois começou a atrasar seu movimento em relação ao movimento previsto. Sugeriu-se então que essas divergências poderiam estar sendo causadas por um 8º planeta com órbita além de Urano. O novo planeta foi então imediatamente descoberto e batizado como Netuno. A lei da imponderabilidade. A nave está em uma órbita onde toda a aceleração da gravidade é utilizada para mantê-la em órbita, ou seja, a força da gravidade é igual à força centrípeta. Quando estamos em queda livre dentro de um outro objeto, segundo as leis de Newton, nós flutuamos, experimentando assim a ausência de peso ou gravidade nula. Mas ela existe. Segundo Newton, estar em órbita, fisicamente falando, significa que estamos caindo em direção à Terra. O que sentimos na superfície da Terra não é a força exercida pela gravidade, mas a reação a essa força exercida pela superfície contra nossos pés. Aqui temos os planetas do Sistema Solar, como são hoje, né? A decisão estabelece 3 categorias principais de objetos no Sistema Solar: planetas de Mercúrio e Netuno, planetas anões, objetos esféricos que não sejam dominantes em suas órbitas, nem satélites de corpos pequenos, qualquer objeto que orbite o Sol. De acordo com a nova definição, um corpo celeste tem que preencher 3 requisitos para que seja considerado planeta. Tem que estar em órbita em torno de uma estrela, tem que ter a forma aproximadamente esférica, ser o astro dominante da região de sua órbita. Os 8 planetas giram no mesmo plano e com órbitas parecidas, o que não acontece com Plutão. Além dele, outros 2 corpos celestes se enquadram na classificação de planetas anões: os asteroides Ceres e Xena, objeto com massa maior do que a de Plutão. Aqui Ceres está no cinturão de asteroides que separa os planetas telúricos, né, os planetas sólidos, dos planetas jovianos, que são os planetas gasosos. E depois de Netuno temos os planetas anões aqui: Pluto, Romea, Makemake, Eris. Plutão, costumava ser um planeta, mas como ele não orbitava de modo parecido com os outros 8 planetas, então em 2006 ele deixou de ser considerado um planeta e passou a ser um planeta anão. Beleza, galera? Então essa foi mais uma videoaula de hoje. Se vocês gostaram, se vocês aprenderam, se vocês curtiram, deixa aquele joinha maroto, clica aqui embaixo no joinha, clica embaixo aqui no botão de se inscrever, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, compartilhe com outros, com aquele pessoal curioso, compartilhe com a galera toda, compartilhe com geral e ative o sininho. Beleza, galera? Um forte abraço a todos. Fui!